O dele Não, faz academia. Todo mundo me Faz pergunta se eu não. faço academia, eu faço não. E foi sempre assim, desde quando eu conheci ele, que tá, Faço é sem não. camisa, né? Você lembra? Academia não. Não, eu lembro. Sempre. Já é a sua marca. Falando em marca. corpo aqui, você fez um rap. Fiz lipo, Eita, lipoled, eita, lipolade, né? Fala assim, led essa não. parada dói, velho. Amigo, não, eu não vou ser... Dói no bolso. É. Não, eu ganhei, meu amor, ganhei do meu amigo e irmão Lucas Guimarães. Ganhou do Lucas? Ganhei do Lucas. Parabéns, parabéns. Você não tem noção, quando ele me disse, eu chorei horrores. Por quê? Porque foi em 2015, então tem quantos anos? 21. Oh. Aí dá 10. 6. Pronto. Em 2015, eu sofri com apêndice. Do nada, eu tive uma crise de apêndice e a minha estrangulou. Então, assim, caramba. eu quase morro. Eu fui pro HGE, isso aconteceu no domingo, então... E aqui em Penedo, você sabe como são as coisas, né? Difíceis. Não tinha... Eles não estavam nem conseguindo saber se realmente era apêndice, porque como eu achava estrangulado, eles não conseguiam ver. Aí eu fui pra HGE, em Maceió, chegando lá, fui logo pra ala vermelha, que eu tava assim, eu tava só Jesus ali, eu tava roxa, não conseguia ficar em pé, que eu desmaiava da dor que eu tava sentindo. Aí o médico, inclusive, falou pra minha mãe, se demorasse mais um pouquinho, questão de 30 minutos, sua filha não ia conseguir resistir. Por quê? Porque quando estrangula, pus, não sei o quê, e aí quando vai para outras áreas, outros órgãos, não tem mais o que fazer, porque não consegue limpar os órgãos. Então você morre com infecção e tal. E foi Deus, assim, que me salvou. Como foi tudo nas pressas, então o corte da minha cirurgia ficou muito feia. E foram 2 cortes. Foram um do umbigo descendo, perto da virilha, e um do lado que eu usei o dreno pra sair o resto da bagaceira, porque foi tão grave que aí eu fiquei usando o dreno por alguns dias e fiquei internada 6 Pra dias chegar a esse ainda. ponto tem que ser muito grave mesmo. Foi, amigo, eu fiquei internada depois da cirurgia, eu fiquei internada 6 dias usando o dreno pra sair o resto do pus, não sei o quê. Aí ficou muito feia. E aí quando eu cheguei em Penedo, eu não tive o repouso que eu deveria ter. E na traquina, né? Aqui, aí saí, eu fui fazer alguns trabalhos, fui desfilar eu lembro que eu fui desfilar pra Alto Cascarol, aqui em Penedo. Eu tava ainda com ponto, aí eu botei um salto e tal, pra desfilar com os óculos. meu Enfim, Deus não do céu. fiquei de repouso, não cuidei. Aí a minha cicatriz, ela enlargueceu. Enlargueceu, escureceu, ficou muito, 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 muito feia. Aí eu passei a me incomodar. Minha autoestima baixou, disse, meu Deus do céu, o que é que eu faço, sei o quê. E os meus amigos sempre souberam disso. Lucas, ele sabia que era algo que realmente me incomodava e que mexia comigo. E aí foi quando esse ano, ele me presenteou com essa cirurgia, na JK, lá em Penedo, lá em São Paulo, era Ah, São Paulo no shopping JK. JK, que shopping? Não é shopping, não? Não, tem um shopping JK e tem a clínica JK Ah, Estética. Mas tem um shopping mesmo, JK. É, JK, né? que é um shopping famosão. É. E aí, a melhor clínica, assim, surreal. Só faz... Eles fazem muito em gente famoso e tal, e pessoas normais também, e só fazem trabalho, assim, excelente. São renomeados, né? Como diz a história. Demais, demais. E quem me operou foi Dr. Caio e Dr. Tiago. Incríveis. Amigo, é outro mundo. E quem foi meu anestesista foi, acho que o nome dele é Rafael, se eu não me engano. Desde que eu fui lá fazer a primeira consulta até o último dia. E até hoje, se eu precisar, a assistência é a mesma. Massa, velho. A assistência é a mesma. O pós que é o legal. O que é legal de quê? Não, o que é o legal de você ter assistência. Ou eu pensei que era legal de não sentir, não. Coisas que... Não, já pensou você faz e ele larga você lá, Não, entendeu? amigo, até hoje. Inclusive, esses dias eu falei com o meu médico que eu tava com a coceirinha embaixo. Então, enfim, eu mandei pra ele dá todo o suporte. Aí, de início, eu queria tirar a minha cicatriz. É isso. Só que surgiu a oportunidade que o Lucas me deu de fazer essa cirurgia, a lipolade e prótese, silicone. Sim. E aí eu aproveitei, ele refez a minha cicatriz, que ela era larga. Hoje ela tá assim, um fio de cabelo. É igual a gravidez da Virgínia, não foi? Foi bem só... Pronto, o médico, Dr. Caio e Dr. Tiago, que fez na Virgínia, foi o mesmo que me operou. Foi? Foram os Caramba. mesmos. Ela fez na JK também, a lipo dela. Não vê não a cesariana. Não, e aí, é porque não tem como mostrar. E também eu vou postar isso no meu canal, que eu tô esperando o tempo adequado. Inclusive ela tem um canal, a gente vai deixar na descrição o canal dela também. Deixa por lá se deixar inscrever. aqui. Eu sempre falo seguir. Negócio do Instagram, né? Não sei o que seguir. É, Não mas é é assim seguir, mesmo. é se Depois você se repete na inscrever. base. Se inscrever e deixar o seu joinha, o seu like.
Aí, inclusive, lá também tem mostrando o A antes história. da Tem história. aquela Eu que mostro você a não minha cicatriz, gostava que eu ali. não mostrava pra ninguém. Que foi um negócio baixo. Amiga, eu não mostrava pra ninguém. Eu morria de vergonha. E lá tem mostrando como ela era e tal. Só falta o depois que eu ainda não fiz, porque eu ainda tô cuidando. E aí ele deixou fininha, coisa mais perfeita do mundo. Perfeita. E aí trouxe de volta o que eu tinha perdido, a minha autoestima, a minha alegria. De usar um biquíni. De usar um biquíni, de olhar assim no espelho e dizer, meu Deus, que lindo. Eu também sou muito grata assim a eles foram incríveis demais. Aí eu tenho cuidado, coloco uma fitinha pra clarear, pra não sei o quê, pra depois inclusive mostrar pra o pessoal, mas tá outra coisa. E esse tratamento demora muito, ele vai decorrer. Depende de você não Depende se de mim. exercitar, não fazer certo tipo de coisa que vai. Amigo, se eu fosse uma pessoa que gostasse de se exercitar e que seguisse tudo certinho em relação à alimentação, meu corpo estaria melhor. Porque assim, eles dão de 3 a 6 meses para o resultado aparecer. Só que eu já tenho 4 meses, já tem o resultado. Você já consegue ver minha barriga definida e tal. Porém, se eu malhasse, se eu fosse certinha, ela estaria muito melhor do que está hoje. Mas eu tenho tentado. Inclusive, eu fui pra academia antes de vir pra cá. É um conjunto, né? Academia, alimentação e a lipo, É. né? Porque só a lipo Não também adianta. pode dar aquela secura no começo, eu acho, né? Tipo, no primeiro dia, no Não, segundo amigo, dia. é o contrário. E é? Você fica inchada. Caramba. Amigo, quando eu fiz eu pensava isso. Eu também pensei agora. Quando eu fiz a lipo, eu disse, não sei Vou o que, deve estar seco. secar. Amigo, quando eu cheguei no espelho, que eu vi o meu corpo, eu me assustei. Tava uma balofazinha, né? Era uma Eu tava muito baleiazinha. inchada. Você pensou o quê? Eu fiz Eu o quê disse, aqui? meu Deus, vai ficar assim meu corpo, é? Não, eu juro a você, eu disse, meu Deus, meu corpo vai ficar Perguntou o médico, assim. não? E as fotos que eu via que eu olhava no Instagram, a menina tudo de gominha, não sei o Sim. quê. Vai ficar assim, não. Aí depois o médico me explicou que é com 3 a 6 meses que o resultado aparece. E aí também tem as drenagens, porque assim, tem a cirurgia, mas se você não tiver um pós da forma correta, meu amor, Não vai. perde a cirurgia, assim. Tá tudo Porque errado. se você for pra uma pessoa que não sabe fazer drenagem, quem fez minha drenagem lá em São Paulo foi a Nani Mota. Meu Deus do céu, incrível, maravilhosa, perfeita em tudo. E aí, com a drenagem, você vai desinchando, você já tem muito Eu tô líquido ligado. e tal. Aí você vai vendo seu corpo ficando bonito e tal. Mas no início, meu amor, era roxa. Não fiquei tão roxa. Mas tem Tem que gente que ficar fica pior. roxa, tem parece que que fica tomou um bem cacete do O quê? marido. Eu fiquei roxa, que eu não fiquei tanto. Mas fiquei bastante inchada. Tinha uma pessoa especial cuidando de tu lá em São Paulo, não era? Era ela, né? vi. Ela tinha que ser. Você Tinha tava que ser ela. Estávamos falando. juntas. Porém, logo depois, na verdade, antes de me operar, a gente já tinha acaba entrando em conflito já, tá começando a desentender. Mas ela esteve comigo, assim, não precisa ela esteve comigo nos meus melhores e piores momentos. Quer fazer mais alguma cirurgia? Ou tá- Não. Deu em mim, tô Já boa. chega, né? Já chega. Porque a gente chega. não para, né, Garcia? Até porque tem muita gente que sonha em ter silicone, que sonha em fazer uma lipo. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade, mas não era algo que eu sonhava. O que eu queria era corrigir a minha cicatriz. Isso, só isso. Só que surgiu a oportunidade de fazer a LipoLed com a correção da cicatriz e a prótese. Que vai Um por aquele, presente, vai né? pelo Foi um aquele canal, presente. né? O canal é ali que vai fiz. sair, então... Eu fiz. Então, assim, eu hoje não penso em fazer nenhuma outra cirurgia. Mas você sabe como é a cabeça do ser humano, né? Então, Aí passa um porque às vezes o tempo, você quer nariz fazer- e tal... Meu nariz é o que me incomoda muito, mas eu Não, não... Eu não acho ele feio, eu já ia falar agora. Eu acho bonito, Eu achei- porque ele é proporcional ao seu rosto. Ele é pequenininho, só que ele é estranho, assim, de baixo Não pra é, cima. não é. É. De baixo não. pra cima, e como é o nosso, e como é o dos outros. O meu mesmo ele é muito comprido. É uma coisa que me incomoda, só que é algo que... Mas futuramente, então, você faz uma... Não, eu Eu- acho que eu tenho não, amigo, vontade de porque eu fazer não porque eu tenho não respiro bem. coragem. Eu não sei Ah, se eu tenho coragem, coragem. porque é no meu rosto. Não é coragem de passar pelo processo. Até porque eu fiz uma lipo, coloquei pro silicone. Já fiz tanta coisa, tatuagem que dói, pince. Só que eu tenho... Porque como é no rosto, eu tenho medo de não gostar. Voltar. Igual uma digital influencer de uma Bahia aí. Que... Foi. Porque tem muita gente que faz e fica. E também você tem que ver horrível. o profissional e tal. Existem vários profissionais capacitados, inclusive na JK também tem. Só que é isso, a gente
acostumado com o nosso nariz, a gente faz outra forma, de outra forma, aí você começa a se estranhar, a se arrepender, e aí, que não mas tem como então, botar né, atrás. isso Fica velho. diferente mesmo. Você mudar uma coisa que é no seu rosto. No Quando rosto. você muda no seu corpo, é É. outro negócio. Agora, quando você No rosto. mexe no seu rosto. É como ela falou, não É, vão. amigo, Não e tem se, como. e se você não gostar, isso vai fazer o quê? E aí? Porque eu já vi tanta cirurgia que ficou horrível. Olha aí, É. foi mesmo. velho. Menino, Falar pensa, em cirurgia, fico assim, eu lembro como é que do- essa mulher era tão linda e fez isso no rosto? Eu tô Porque tem lembrando- muitas internacionais que já fez muita cirurgia e não deu muito certo, não. Eu tô lembrando do Carlinho, pô, falando com esse safadão. Volte seu botox deu ruim aí, viu? Porque o primeiro botox do Carlinho, ó, parecia um cheque com a cabeçona, velho. Lembra? O queixão, O assim, queixão, todo largo. ficou meu, bem Aí ele assim, disse ao lá, safadão, isso? pode votar o seu botox. Eu era assim também, viu? Vocês só É, não botar você- botox nessa parada? Eu coloco. Coloca. Coloco o botox, doutor Aí Edson. já é lá ou aqui? em Aracaju. Aqui em Aracaju. Aracaju.